Olá, sejam bem-vindos. Estágio híbrido em extensão Uninter, ensino médio EJE Projetos. Sou Sandra Piteri Dobbins, curso licenciatura em letras, meu RU 2818665. Meu orientador é o professor Natalino Souza Breves, Polo Juara, Mato Grosso. Oficina de redação, aula 4. Na aula anterior, nós falamos que escrever é pensar, o parágrafo, o tópico frasal, como desenvolver o parágrafo, em decomposição, definição e confronto. Hoje, então, vamos falar sobre as partes da redação, a sua estrutura. Goré Vidal cita: o fato mais interessante no ato de escrever é que o tempo some. 3 horas parecem 3 minutos. É hora de escrever a redação. Caneta e papel na mão, a gente recebe o tema e faz o planejamento. Define o tópico, o leitor, as ideias do desenvolvimento e depois. Por onde começar? O desafio da primeira frase é antigo. Então, comece pelo começo. Em outras palavras, o texto deve ter 3 partes: a introdução, a segunda, o desenvolvimento e a terceira, a conclusão. Na introdução, diga o que você vai dizer. Anuncie o assunto ao leitor. Ele tem o direito de saber em que vai investir o seu tempo. O ideal é apresentar o tema e fazer um recorte acerca de um ponto específico para tornar o seu texto mais preciso. Aqui, você deve chamar a atenção do leitor a respeito do problema que será analisado no decorrer da redação. No desenvolvimento, diga o que você prometeu dizer. Se na introdução você anunciou que vai falar sobre a importância da língua espanhola, terá que levar o assunto até o fim. No desenvolvimento, você deve expor a sua linha de pensamento, apresentando ideias de forma clara e consistente, tal como uma tese. Você deve se manter nos limites da coesão interna e externa, dentro da realidade. Uma boa dica é separar os argumentos por parágrafo, deixando o texto mais organizado e ágil para a leitura. Seja objetivo. Na conclusão, diga o que você disse, encerre o assunto. Lida a última frase, o leitor não deve virar a página para certificar-se de que o texto acabou. Articule seu raciocínio com ideias apresentadas na introdução, como forma de reforçar o seu ponto de vista, comprovando a coesão textual. Lembre-se de encerrar a redação realizando uma proposta de intervenção para o problema apresentado. Vale o exemplo. Leia o texto, mas leia-o ativamente. Primeiro, faça a leitura panorâmica. Percorra do começo ao fim. Assim, você tem uma ideia do conteúdo da mensagem, depois faça uma leitura analítica. Identifique na introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos a um exemplo. Rito de passagem. A palavra rito vem do latim. Lá como cá, tem um significado básico. É o conjunto de regras e cerimônias que devem observar. Inicialmente, na prática de uma religião, assim fala-se em rito católico, rito muçulmano. Depois, a acepção se estendeu a certos atos. É o caso do rito matrimonial, do fúnebre e do eleitoral. A natureza tem seus ritos. As fases da lua é um, as estações do ano outro. Os antigos comemoravam com grandes festas o fim de um ano e o começo de outro. Havia as festas de lua cheia, que encerravam um ciclo de 28 dias e desejavam boas-vindas ao próximo, ou os festejos da primavera. Com eles, davam adeus ao inverno e iniciava a época de plantio e colheita, e garantia alimentos para a vida na terra. Os homens também têm ritos, São Marcos. Com eles, sublinha-se a passagem de um estado para o outro. Na cerimônia de casamento, o solteiro vira casado. No velório, despede-se do morto, que passou desta vida para outra. Na eleição, troca-se os governantes. Quem foi deixa de ser e que não era, torna-se. Ano Novo significa algo mais que um dia no calendário. É um rito de passagem. Deixa-se para trás, não o velho, mas o estagnado. Ocupa espaço ou psicológico e não dá vez ao novo. Todos os povos comemoram. Os chineses em fevereiro, os muçulmanos em julho, os judeus em setembro ou outubro, os cristãos em 1º de janeiro.
Entre eles, há um denominador comum. Consideram a data o momento de dar as costas ao passado e olhar para o futuro. Em outras palavras, enterrar cadáveres. A razão é simples: um cadáver cheira mal, exige que se lhe dê um destino. Alguns o enterram, outros o cremam. Há os que entregam as piranhas, aos leões, cães, aves de rapina. Os psicólogos conferem ao cadáver significado simbólico. O indesejado não só o indesejado não é só o corpo morto, mas tudo o que se deve esquecer: o emprego perdido, o prestígio passado, a fortuna que passou em outras mãos, o amigo que traiu, a beleza que se esvaiu, e o momento é momento de mandá-los para bem longe, ir adiante. Difícil? É. Constitui desafio diário, é faxina da alma, mas que abrir espaço externo é esvaziar armários, passar livros adiante. O ano novo convida a expandir o espaço interior, sugere abrir as portas ao desemprego, perdoar. Ódio, rancores e ressentimentos são cadáveres que clamam por sepultura. Sem enterro, eles cobram um alto preço. Pega-se com a saúde, o humor, a paz de espírito e impedem que sentimentos saudáveis se instalem. Nenhum inimigo vale tanto. Perdoar faz bem a quem perdoa. Deus dá o exemplo. Perdoar é o único vício do Senhor. O diabo odeia. Você viu? O autor seguiu o esqueminha. Tema, rito de passagem. Leitor, membros do Rotary Club. Tópico: o ano novo é um rito de passagem. Objetivo: demonstrar que o ano novo é mais que mudança no calendário. É a oportunidade de enterrar cadáveres. Ideias do desenvolvimento. Significado de rito, ritos de natureza, ritos dos homens. Significado do ano novo com rito de passagem. Na introdução, o primeiro parágrafo. O desenvolvimento, o segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo. Na conclusão, o último parágrafo. Então vamos à estrutura da redação. A introdução. Steve Cooker diz que só há um jeito de começar. É começar agora. A introdução é o que não pede nada antes, mas exige algo depois. Assim definiu Aristóteles. E com certeza, ela a introduz o leitor no assunto. Ao tomar contato com as primeiras linhas, ele descobrirá o que o texto lhe oferece. Atrações do mundo da moda, dicas para o fim de semana, estragos provocados pela crise econômica, variações do preço do petróleo, busca de energias alternativas. Não faltam ofertas, é só escolher. E daí, como começar? Comece com uma frase bem interessante. É com ela que você conquista o leitor. Seduzido, ele terá vontade de prosseguir a leitura. A primeira frase pode ser uma pergunta, uma citação, uma declaração, o verso de um poema ou uma canção. O importante é que seja relacionado ao tema e permita encaminhar o assunto. O parágrafo inicial diz o que o texto vai dizer. O desenvolvimento vai dizer o que a introdução anunciou. No desenvolvimento, o texto tem começo, meio e fim, o texto. Em outras palavras, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Aristóteles define as três partes. Como ele já disse, a introdução não pede nada antes, mas exige algo depois. A sua função é apresentar o assunto, dizer o que o texto vai dizer. No desenvolvimento, é algo depois exigido pela introdução. É a argumentação. Diz que a introdução disse que o texto ia dizer, como sustentar a tese. Eis o desafio. Você deve expor a sua linha de pensamento, apresentando ideias de forma clara e consistente, tal como uma tese. Você deve se manter dentro da realidade. Uma boa dica é separar os argumentos por parágrafo, deixando o texto mais organizado e ágil para a leitura. Seja o objetivo. A conclusão. Gore Vidal cita: sempre reluto em começar a escrever e também em parar. Como disse Aristóteles, a introdução é o que não pede nada antes, mas exige algo depois, e o desenvolvimento é algo que depois exigido pela introdução. E a conclusão?
É algo que pede, é o que pede algo antes, mas não aceita nada depois. Acabar bem é tão importante quanto começar bem. Há quem diga que as partes mais importantes do texto são as 3 primeiras e as 3 últimas palavras. Talvez seja exagero, mas chamar a atenção para o pormenor para lá de significativo. As 3 primeiras palavras são o teste de fogo. É com elas que pegamos o leitor ou deixamos escapar. As 3 últimas respondem pela boa ou má impressão. Um fecho sedutor constitui parte crucial de qualquer mensagem. Ele coroa o esforço do planejamento, da pesquisa e da redação. Se o autor bobear no momento decisivo de bater o ponto final, porá tudo a perder. Há jeitos e jeitos de brindar o leitor com o fecho que a dissertação merece. Que tal uma informação inesperada, mas que tem tudo a ver com o assunto? E quem sabe uma história relevante, ou uma declaração reservada para o final. Vale também a síntese do que foi dito. Ela facilita a compreensão do tema tratado. Seja qual for a escolha, uma condição se impõe. A conclusão, vale lembrar, não aceita nada depois. O leitor não precisa virar a página para ver se o texto realmente acabou. O time da língua. Segundo Carlos Drummond de Andrade, escrita, arte de destelhar a casa sem que os transeuntes percebam. Socorro! Gritam os concurseiros e os vestibulandos. O motivo? Perdem pontos a rodo num tal item chamado coesão. Eles procuram um assunto nas gramáticas, não encontram. Celso Cunha, Becharas, Segalas não dedicam nenhum capítulo ao tema. Por quê? A razão é simples. Coesão está presente na morfologia, na sintaxe, nas figuras de linguagem. Ao estudar substantivos, verbos, pronomes, conjunções, preposições, coordenação, subordinação e etc., imediatamente estudamos coesão. Eles oferecem recursos para ligar palavras, ligar períodos e ligar parágrafos. Em suma, junta partes soltas em unidades coerentes. Anel e ouro são 2 palavras que não se conhecem, mas tornam-se unidades com a ajuda da preposição de anel de ouro. Cozinho, estamos sem empregada. Que relação existe entre enunciados assim independentes? A conjunção se encarrega de fazer a conexão. Ela pode indicar causa, cozinho, por que estamos sem empregada. Pode indicar condição, cozinho se estamos sem empregada. Pronomes exerce duplo papel. Além de auxiliar a coesão, contribui para a elegância, como evitam as repetições. Vamos a um exemplo. Rafael e João Marcelo são irmãos. Este estuda medicina, aquele direito. Outro exemplo. Oscar Niemeyer se casou aos 99 anos. Ele e a noiva se conheceram anos atrás. Por falar em repetição, nem toda repetição é má. A estilística dá liga e charme ao texto. É o caso do texto de Barack Obama. Vejamos. Sim, podemos. Nós podemos recuperar a economia do país. Nós podemos legar uma pátria melhor para nossos filhos e netos. Nós podemos respeitar os direitos humanos. Nós podemos zelar pelo meio ambiente. Nós podemos construir um mundo mais justo e democrático. Sim, nós podemos. Viu? O entrelaçamento das ideias se dá por meio de vários mecanismos. Examinamos alguns. A argumentação do tema figura entre os mais importantes. Trata-se da perseguição do tema sem desvio. Vamos examinar este parágrafo do livro dos sonhos de Einstein Allen. Minúsculos sons na cidade flutuam pela sala. Uma garrafa de leite tilinta contra uma pedra. Um toldo é esticado em loja. Uma carroça de verduras transita lentamente por uma rua. Um homem e uma mulher sussurram em um apartamento próximo. Que responsabilidade! O tópico frasal, primeiro período, amarrou a ideia
Sem ele, os exemplos de sons na cidade ficariam sem elo. O leitor não saberia o que as frases queriam dizer, onde queria chegar. Em suma, um amontoado de ideias e nenhum recado. Mais um exemplo. Texto e equipe. Imagine a situação. Com carta branca, Alex Ferguson formou um time com os melhores jogadores do mundo, todos do nível de Cristiano Ronaldo, Kaká, Messi, Ronaldinho Gaúcho. Confiante no talento individual, pôs a equipe em campo antes de definir a posição e movimentação de cada um para atingir o objetivo. Qual? O gol, é claro. Sem problemas que os orientassem. As criaturas não formaram conjunto. E, claro, não se entenderam. Corriam sem rumo, chutavam a esmo, estranhavam a bola. Eram 11 Pelés transformados em 11 patetas. O resultado? Um fiasco. Qualquer semelhança com a seleção brasileira de 2006 não é mera coincidência. A imagem vale para a redação. Belas ideias, belas palavras, belas frases não resultam necessariamente em um bom texto. Para chegar à unidade de composição, elas precisam se articular-se com clareza, harmonia e coerência. Em bom português, as palavras têm que se conversar para formar parágrafo. Os parágrafos têm que se conversar para formar um texto. O bate-papo tem nome, chama-se coesão textual. Aqui estão as referências. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Neste vídeo, eu peço a sua participação com seu comentário, seu like. Agradeço, meu muito obrigado e espero vê-lo no próximo vídeo. Até o próximo.